que dá para saber como era a temperatura da superfície do mar 100 anos atrás, 200 anos atrás, antes mesmo de existir termômetro, registro histórico? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fica com a gente até o final que você vai descobrir como que dá para fazer isso. O oceano tem um papel fundamental como regulador do clima. E ele faz isso transferindo energia ao redor do planeta com suas correntes, circulações. E essa energia pode ser entendida na forma de calor. Então, para a gente entender o clima de hoje, fazer melhores projeções para o futuro, a gente precisa entender o clima do passado. E para entender o clima do passado, a gente precisa entender variações na temperatura da superfície do oceano no passado. E é justamente por isso que a gente está aqui nessa região entre Búzios e Arraial do Cabo, para entender como que variou a temperatura da superfície do mar aqui nos últimos 200 anos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso coletando amostras de corais. Então a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo como que a gente pega a amostra desses corais, que são esqueletos calcários aqui, que esses quinidários secretam, e como que a gente transforma isso na informação que a gente quer saber. Então fica com a gente até o fim do vídeo que você vai entender. O foco desse projeto de pós-doutorado é utilizar corais como proxies ambientais. A gente vai estar coletando em diferentes regiões ao longo da costa do Brasil, com o intuito de gerar dados de alta resolução, ou seja, dados mensais da temperatura e da salinidade da água do mar. Basicamente, o coral ele vai crescendo uma estrutura calcária em camadas, são as bandas de densidade. E conforme ele vai crescendo, ele vai incorporando alguns elementos da água do mar. E depois a gente pode utilizar esses elementos e diferentes equações para reconstituir esses dados ambientais da água. A gente sabe que existe um consenso em relação às mudanças climáticas, mas a maioria dos dados eles realmente se originam com os satélites, na década de 70, 80. E antes disso a gente não tem bons dados para reconstituir esses dados climáticos da água do mar e também padrões mais complexos, sistemas climático-atmosféricos complexos. Então, os corais eles serviriam como um registro dessas condições ao longo do tempo. E a partir daí a gente começou a organizar e tentar identificar quais eram lacunas do conhecimento que tinha nessa área de paleoceanografia de corais na costa do Brasil. Então, atualmente a gente está participando de um trabalho de campo para a coleta desses corais da espécie Siderastrea stellata, aqui na sua distribuição mais ao sul, no Rio de Janeiro, com a expectativa de que isso vai gerar novos dados climatológicos para essa região do Brasil e complementar, então, os dados satelitais que são mais recentes. O que a gente faz primeiro, a gente faz uma prospecção da região e tenta identificar aquelas colônias que sejam maiores e potencialmente mais longevas. A partir daí, a gente tem que trazer algum equipamento, mas é basicamente uma furadeira pneumática, ela funciona com ar, então tem que trazer muitos cilindros de ar e acho que é uma parte bem divertida da ciência porque faz você ter uma percepção maior do ambiente que elas estão crescendo e de processos ecológicos e ambientais que possam estar ocorrendo naquele local. Os cecílios de corais, assim como outros ecossistemas costeiros, como manguezais, estuários, eles são também zonas de berçário, A gente encontra uma alta diversidade de vida nesses ecossistemas. Realmente as florestas tropicais dos oceanos e funciona como essa fonte de exportação de recursos pesqueiros, mas também de importância ecológica naquele ecossistema. Então, no futuro, com essas amostras, a gente está prevendo a utilização de diferentes instrumentos. O primeiro, a gente vai tentar colocar esses corais dentro de um tomógrafo, fazer uma tomografia computadorizada para melhor visualizar a estrutura de crescimento,
Por exemplo, a gente pode usar esse tomógrafo para identificar ondas de calor marinha que têm ocorrido ao longo de todo o nosso litoral. A gente também tem a intenção de fazer análises de luminescência e tentar correlacionar essa luminescência com dados de precipitação, por exemplo, evento de chuva extrema. E além dessa análise mais estrutural e física, a gente também quer fazer a geoquímica, ou seja, analisar elementos e razões isotópicas que estão em baixíssima concentração ao longo do bandeamento, né, ao longo desses corais, que a gente prevê que vão ter uns 200 anos. Então, vamos analisar a razão de oxigênio e estrôncio e provavelmente outros elementos para então tentar entender o ambiente de crescimento ao longo do tempo. Aí, nesse caso, reconstrução ou reconstituição da temperatura e salinidade da água do mar. Olha, os corais eles representam uma oportunidade bem interessante para a gente investigar o passado climático, né, do nosso planeta, né, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. Uma das vantagens dos corais é que eles crescem numa velocidade interessante para a gente conseguir dados de alta resolução. Então, é possível com uma microfuradeira a gente tirar amostras com resolução mensal e até mesmo quinzenal. Então, a gente consegue fazer ali uma reconstrução através de proxies geoquímicos, de temperatura, de salinidade, de regiões que a gente não tem muitos dados climáticos, né? Dados de temperatura, da superfície do mar, dados de precipitação. E isso ajuda muito a gente a compreender o que aconteceu, principalmente nos últimos 200 anos, do ponto de vista dessas variáveis, né? nas regiões tropicais. Para alimentar modelos, né? Então, aí fazer novas projeções do que pode acontecer em diferentes cenários climáticos do nosso planeta. Olha, a gente está aqui na região de Búzios e é fantástico. Eu nunca vi no Brasil corais tão interessantes quanto o que eu presenciei aqui em Búzios. São colônias de Siderastreia enormes, né? São grandes. A gente está na expectativa aí de fazer recuperação de mais de 100 anos nos testemunhos que a gente coletou. É uma região ímpar, assim, eu não sei nem dizer. Eu não esperava encontrar o que eu encontrei aqui e estou muito feliz de ter participado dessa expedição, ter ajudado, contribuído um pouco ao trabalho da Letícia, no qual ela vai ter uma oportunidade de fazer uma reconstrução climatológica, né, de temperatura e de salinidade aqui para a região de Búzios, né, que é uma região bem interessante, visto que possivelmente o local mais a sul do Brasil que a gente vai encontrar colônias de siderastreias tão grandes como a gente encontrou aqui.